Olá, em instantes começaremos a live aqui pelo Instagram com a professora Marisa Barbato, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que fará a análise das medidas adotadas pelo governo italiano no contexto de enfrentamento à pandemia de Covid, sobretudo no marco regulatório do trabalho. Minha saudação ao Fabrício, a Ellen, que já ingressaram nessa página. Logo aguardamos o ingresso da nossa querida Marisa Barbato. Olá, Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar a Marisa. Vamos fazer um diálogo assim, quanto aquele roteiro que você preparou, pode ser, mas eu acho melhor deixar fluir a conversa. Só não me faça perguntas muito detalhadas, porque eu não Estamos aguardando a Marisa ingressar na sala para que iniciemos a nossa conversa sobre Covid e regulação do trabalho na Itália, com a professora Marisa Barbato. Só um minutinho que a gente vai orientar aqui a professora Marisa. Tá. Marisa, ok. O Mário da editora RTM já conosco. A Camila Rafainho, o Gabriel Bogo. Marisa, você precisa me adicionar como seu amigo ou clicar os dois rostinhos que tem aí para eu poder te adicionar aqui e poder iniciar a conversa contigo. Embaixo ali tem dois rostinhos, tá vendo? Você precisa clicar nele para eu poder te adicionar. Eu não consigo te incluir. Boa noite a todos que vão ingressando na nossa live dessa noite. O nosso querido magistrado Kleber Almeida, de BH, o ilustre processualista do trabalho. Camila, várias pessoas. Vamos ver aqui como resolvemos. Para mim parece que você não pode participar, Marisa. Você precisa ou me adicionar como seu amigo no Instagram ou apertar os dois rostinhos embaixo da tela para podermos iniciar a nossa live. Amanda, boa noite. Seja bem-vinda. Manuel, boa noite, seja bem-vindo. Dani Dinali, seja bem-vinda. Estamos aguardando o ingresso da professora Maria Rosária Barbato, nossa querida Marisa, para que eu possa incluí-la
em nossa live. Acho que agora vai dar. Marisa, vamos ver. Estamos conectando. Oi, Marisa. Oh, conseguimos. Tudo Mas bem? eu tentei do computador, mas não consegui. Então vamos ver agora. Eu estou no celular. Tá bom, tá bom, tá bom. Você me vê e me Deixa, ouve bem? te vejo, só deixa colocar o celular de uma forma que fique em pé, porque não, não tinha planejado isso, porque está na tomada, né? Então tenho. Vamos ver se fica Bem. desse jeito. Nuredim, boa noite, salve, salve. Não Vários fica. amigos já entraram na sala. Só para te atualizar, Marisa, o Sim. Nuredim, o Fabrício, que é juiz do trabalho, a Ellen Azan, que é nossa colega e advogada em Minas, a Amanda Foltran, nossa colega aqui de escritório, o Manuel Mafra, que está em Coimbra, Portugal, o Kleber Almeida, que é juiz do trabalho, a RTM, o nosso querido Mário está presente também acompanhando, a Camila Rafaim, o Gabriel Bogo, a Rosa Júlia, várias pessoas já estão na nossa sala para nos acompanhar nessa noite. Marisa, tudo certo aí? Podemos começar? Deixa só ajustar um momento aqui, que estou com a dificuldade. Ok, tentar. Desse jeito deve dar, né? Pronto. Boa noite a todos e a todas. Sandro, sempre essas tecnologias modernas, né? Eu sou um pouco velha guarda, agora já sou bem velhinha. Acho que não faz para mim a tecnologia. Não. Tudo. Temos que usá-la para nos auxiliar nesse momento difícil de isolamento social, mas que não Sim, significa confinamento de ideias, não é isso, Marisa? pois Vamos é. utilizar a A tecnologia gente, para divulgar. a gente está aqui para isso, né? Para mexer um pouco com a nossa cabeça, com a cabeça das pessoas que nos escutam, né? Para dar um pouco de... Ô, Sandro, eu queria te falar uma coisa. Hum, Você deu um título a esta live que eu gostei muito, sabe? Você falou do querido Dante, né? Você falou da, do Dante Alighieri, que é o pai da Divina Comédia, né? E aí eu queria começar esta live com o incipit, né, da Divina Commedia, che diz in italiano: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. É um verso maravilhoso que me lembra tanto a minha adolescência, em um momento assim, e nesse momento também, né, de dificuldade histórica, política, me deixa pensar, né, a entrada em uma selva selvagem, como diz o Dante, né, que no Marisa, pensamento renova. Sim. tem muita gente que não é versada no italiano, traduz aí para a galera. Ah, é que no meio do caminho da minha vida eu me encontrei em uma selva obscura, selva escura, no meio do caminho da minha vida me encontrei na selva escura, já esqueci. Bom, mas enfim, enfim, o sentido é esse, né? Que me encontrei num lugar que começa a me dar medo, né? E aí eu acho que a gente pode pensar nesse sentido. O inferno, o purgatório e o paraíso da nossa viagem, alegoricamente, como Dante diz, né? Que é a viagem da nossa vida. E quem sabe se a gente está enfrentando nesse momento o inferno, o purgatório ou até o paraíso, não sabemos.
Depende de onde você esteja, mas certamente ninguém está muito perto do paraíso, não, Marisa. Marisa, eu só vou fazer uma inauguração oficial para a gente poder, sem Sim, perder o ritmo da prosa, que está ótimo. Então, para sim. quem não me conhece, eu sou o professor Sandro Lunardi, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, advogado trabalhista. Estou nesse projeto da live, trazendo temas, pessoas, debates, reflexões, basicamente até agora sobre o mundo do trabalho e os limites e desafios que a pandemia nos traz. Essa é uma iniciativa do Instituto Edésio Passos, em parceria com a editora RTM, que, sediada em Minas, mas tem a responsabilidade de divulgar a cultura jurídico-trabalhista para todo o Brasil. A editora RTM é especializada na área trabalhista e sindical, tem um site que é editorartm.com.br, no qual você pode escolher os títulos, ler as revistas jurídicas muito interessantes para a sua atualização profissional, pesquisa científica, enfim, todos os temas atinentes ao nosso mundo do trabalho. Esse projeto é o projeto Prosa com o autor, e hoje recebemos a professora Marisa Barbato e o tema é Itália e os desafios trabalhistas em tempos de Covid. Tristeza e solidão na terra de Dante. A Marisa até já fez, já recitou o Dante aí, está mostrando a Divina Comédia. Eu vou rapidamente falar o currículo da Marisa. Marisa é professora, querida professora, amiga da Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora pela Universidade Tor Vergata, atualmente é vice-presidente da Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte, a PUBH, né? Autora e coordenadora desse livro, Lutar para Quê? Da greve às ocupações. Ela é organizadora pela editora RTM. Então, eu saúdo a todos que já nos acompanham essa noite. Vou fazendo como aquele radialista à moda antiga, Marisa. Vou registrando as presenças, o Pietro, a Thaís, o Victor, o Manuel, o Alberto, Denise, minha querida colega, o Dr. Castro Neves. Boa noite de Belo Horizonte, nel mezzo del cammino di Nodia Vita mi trovai per una... E aí vai. E Nelson e a galera segue participando dessa nossa live. Marisa, nós temos nessa noite uma conexão Curitiba-Belo Horizonte. Curitiba, o tempinho até está razoável, não está tão frio. BH, tá frio essa noite, Marisa? Tá frio, tá frio. Oh, e até estava aqui com a minha bolsinha de água quente, que resfriou e não tive o tempo de refazer, mas eu trouxe da Itália a minha bolsinha. E aqui, diferentemente do que na Itália, né? A gente não tem uns meios, né, de calefação, aquecedores. Vocês em Curitiba têm, né? Em BH nós estamos um pouco desprovidos nesse sentido. Então eu sofro muito frio aqui. Mas aproveita e manda já a tua saudação inicial para todo mundo aí, Marisa. Então, gente, sejam muito bem-vindos nesta live, coraçãozinho para todos vocês que estão aqui para nos ouvir. É uma alegria estar aqui junto com o meu caro, querido amigo Sandro Lunardi, que foi uma das pessoas, acho que é uma das pessoas que primeiro conheci aqui no Brasil, né? Foi num encontro dos becários, se não me engano, em Bailos, né? E desde então, nossa amizade se reforçou, se consolidou. O Sandro me chamou várias vezes, inclusive para trabalhar sobre questões ligadas, inclusive, aos sindicatos da Fiat, lá em Curitiba, da Fiat, os montadores de motores, né? O Sindimovec, me lembro. Enfim... e esta parceria se fortaleceu ao ponto que hoje nós continuamos nessa linha e já, Sandro, eu estou aqui para te fazer um convite, né? Como você é italiano, porque você é um Nicoladelli, não é? Você é italiano? Olha o italiano, né?
Eu venho para te convidar, porque entre as coisas que você falou, não falou, que eu sou presidente do Instituto Ítalo-Brasileiro de Direito do Trabalho de Minas Gerais, né? Mas nós temos a nossa sede central em Recife. Ontem eu conversei com o nosso presidente, que é o Rômulo Ney Barbosa de Freitas Filho, e a gente está te fazendo aqui um convite para integrar o nosso instituto e para nos ajudar a divulgar a cultura italiana, o direito do trabalho italiano, também em quel de Curitiba, né? Então, convite aceito. Convite aceito. Opa! Temos um associado a mais, que legal. Muito bem, Sandro. Vai ser um prazer e uma honra continuar esta parceria e trabalharmos juntos, inclusive nesta troca Brasil-Itália. Claro, claro. E a ideia era essa mesmo, né, Marisa? Da gente fazer esta reflexão tão necessária. A gente está muito ensimesmado nos nossos problemas, é natural e é óbvio que isso aconteça, tentando entender o problema, refletir sobre as soluções jurídicas trazidas pelo governo e o impacto disso no direito do trabalho, nas políticas públicas, mas já passava da hora também da gente compreender como isso foi enfrentado nos demais países, sobretudo na Itália, né? No qual, evidente, para além das nossas relações familiares ou de ancestralidade, também foi um país que ficou muito marcado no início da pandemia, né? E do que era de bom e de ruim, da solidariedade, das expressões artísticas nos balcões ou nas sacadas, mas também do número aflitivo de pessoas que morriam dia a dia e da inépcia, por assim dizer, do poder público no enfrentamento à pandemia. E todo mundo dizia, olha, esse é o roteiro a não ser seguido, né? Parece que o Brasil tem seguido esse roteiro abominável, né? De descumprir as regras básicas de proteção aos seus cidadãos. Mas veja, estamos aqui para conversar sobre tudo o que você já pesquisou, refletiu, naquilo que o governo italiano implementou. Seria possível você ter uma avaliação prévia, antes da gente adentrar em questões mais detalhadas, Marisa, se o governo da Itália respondeu a tempo e como foi a resposta dele no que diz respeito ao mercado de trabalho, aos trabalhadores e geração de renda? Como foi? Então, Sandro, eu acho que o governo italiano ficou bem, né, bem surpreendido, bem sem muito saber como se movimentar nos meandros desta pandemia, né? Foi uma coisa bem repentina, e, inclusive a Itália foi um dos primeiros países, aliás, foi o segundo país, depois da China foi a Itália, né? Então, na Europa foi o primeiro país que se encontrou a lidar e a gerir esta pandemia sem também, tateando um pouco, sem também saber qual era realmente o nível de infectividade da doença, de letalidade. Então, assim, foi tudo uma experiência que a Itália pagou nas custas dela. E a gente deveria ter aprendido muito mais do que aconteceu na Itália. Tanto que as cidades que foram inicialmente mais afetadas, que foram as cidades do norte da Itália, e sobretudo a Lombardia, que foi martoriada, né, por este vírus, inicialmente fechou, depois abriu de novo, depois fechou. Este fechar, abrir, fechar, que gerou o grande problema da difusão abnorme do vírus e de todas as mortes que tivemos. Lá na província de Bergamo, na cidade de Bergamo, se chegou ao ponto que o exército teve que buscar corpos, né, de pessoas que havia mortos por causa do Covid-19. E não havia onde
onde colocar esses corpos, e também os incineradores não estavam mais suficientes, então chegou num ponto de pânico mesmo, né? Então o governo italiano, na hora que as questões iam se agravando, começou a adotar medidas, inclusive no medo, né, no pânico, e de uma forma emergencial, ao ponto que muitas liberdades, isso é uma coisa muito, muito importante de se dizer, que isso podemos falar aqui no Brasil também, mas na Itália isso foi muito mais intenso, muitos direitos e garantias constitucionais foram comprimidas e até eliminadas, né? Porque se falamos, por exemplo, da liberdade de circulação, não havia mais, porque na Itália a circulação foi limitada ao extremo aos casos de necessidade, de urgência. Então, as pessoas apenas podiam sair de casa para ir trabalhar quando o trabalho era necessário, então, quando se tratava de um serviço essencial, ou para ir na farmácia, ou nos supermercados, apenas uma pessoa por família. Então, você não podia ir acompanhado, você ia usando todos os dispositivos de proteção, enfim, e também circulando com uma autodeclaração na qual você declarava onde você estava indo e tal, assumia a responsabilidade da sua declaração mentirosa da multa, né? E essas multas, que será provavelmente o grande problema da possível inconstitucionalidade de alguns provedimentos, de algumas medidas que foram adotadas na Itália, porque o que aconteceu? Que na emergência o governo precisou fazer. Então, assim, eu também entendo, porque acho que quando você vê que o vírus se divulga em forma exponencial, né, aí você tem que frear, tem que adotar alguma medida. E o que foi feito foi adotar medidas através de atos administrativos, né? Atos administrativos, será que um ato administrativo pode suspender a Constituição? Foi declarado o estado de emergência em 31 de janeiro de 2020. Veja, Sandro, o primeiro caso que teve na Itália foi, se não me engano, dia 28 ou 29 de janeiro, que foi o dia em que eu voltei da Itália. Olha, só para te dizer, no dia anterior, eu estava na Via Cavour, fui encontrar um professor da UFMG que estava lá na Itália, junto com um colega italiano da Universidade de Nápoles. Fomos jantar naquele lugar. O dia seguinte eu viajei, cheguei no Brasil e me mandaram a notícia que o primeiro caso na Itália foram 2 chineses em Roma, num hotel da Via Cavour. Então ficou pânico, né? Em que hotel estava o meu colega? Fomos pesquisando, conversamos com o colega, e não era. Mas eu tinha acabado de voltar e o primeiro caso tinha se manifestado na Itália. Se fala que o primeiro caso foi lá em Bo, tá? Mas eu não sei. Primeiro caso que eu escutei da Itália foi este caso lá em Roma. Então, o que acontece? Que o governo já em 31 de janeiro, ele já declarou o estado de emergência. Então, foi muito rápido nisso, porque a experiência de Wuhan ensinou, pelo menos, nesse sentido. E aí, se começaram a adotar medidas por meio de atos administrativos, porque mais rápidos, não precisava de passar no parlamento italiano, né? E aí, tudo isso provavelmente vai gerar problemas. Conversando, assim, eu vi uma palestra online do professor Prosperetti, que é membro da Corte Constitucional, integrante da Corte Constitucional italiana, e ele disse que justamente esse pode ser um problema, ele não pode se expressar mais, não pode claramente abrir muito nesse sentido, porque os casos poderão chegar na corte, então ele não pode antecipar o juízo dele, mas ele disse que provavelmente as multas, que foram multas, né, porque as pessoas inicialmente
saía de casa, declarava errado, etc., as multas que foram impugnadas e provavelmente essas multas chegarão, né, a ser avaliadas pelas cortes superiores, seja caso do Conselho de Estado para os atos administrativos, mas também questões ligadas aos decretos emergenciais que são de competência da Corte Constitucional. Então, assim, compressão, sim. Só registrando as pessoas que vão participando, Armadilhas, Nela Serino, Andrius Gama, Camila Caldas, nossa colega, juíza do trabalho. Ó, temos um participante aqui, é o Alejandro Castelo, nosso amigo do Uruguai. Um saludo para Alejandro. Fred Alvarenga, lá da Universidade da República. Né? A Williana, minha estagiária, presente. O Marcos Malhadas, o Fernando Carneiro, o Newton Neco, que é dirigente sindical dos comerciários de Porto Alegre. Os demais aqui a gente já foi. A Cris, a Heloísa, enfim, o Victor, várias pessoas. Segue aí, Marisa. Você dizia, então, que o governo, diante do desafio e da crise sanitária, tomou medidas e restringiu direitos. E isso exato. E aí nós tivemos na Itália e virar para o Brasil, né? Diversas restrições de liberdades e direitos constitucionais, liberdade de circulação, liberdade de reunião, porque foram proibidos os assembramentos, né? Liberdade de circulação, liberdade de culto, porque também foi impedido as pessoas de ir nos lugares de culto, liberdade de educação, também o direito de educação, que foi comprimido, se bem na Itália, diferentemente do que aqui no Brasil, a maioria das escolas se adaptaram rapidamente à educação, vamos dizer, utilizando sistemas de trabalho remoto para os professores, né? Então, vamos dizer que essa é uma das grandes questões que está sendo discutida na Itália. É verdade que algumas normas constitucionais, elas mesmas permitem que possam ser comprimidas em via excepcional por norma de lei. E algumas até falam que o direito à saúde, nesse sentido, deve ser considerado um direito preponderante. Então, a nossa Constituição italiana, ela preserva a vida, preserva a saúde, e apesar de existir uma ideia de um princípio de contemperamento, de ponderação entre os vários direitos e garantias, o direito à saúde, nesse caso, foi considerado prevalente, né, respeito aos outros direitos. O princípio é aquele latim, como dizia a professora Maria Cristina Cataldella, que também em saúde e que ouvi recentemente, salus populi suprema lex estus. Então, a saúde do povo é a lei suprema. Então, nesse sentido, eu diria que o governo italiano teve muita coragem, inclusive, mas teve que ter, porque foi uma necessidade naquele momento. Se eu mesma deveria dizer foi certo, foi errado, eu não saberia dizer, mas eu acho que não deve ser fácil enfrentar uma pandemia e levar na consciência milhares e milhares de mortos. Então, assim, eu prefiro uma postura drástica, radical, séria de um conte lá na Itália, do que, eu devo dizer isso, não sei se você me permite, claro, de um governo como aquele brasileiro, que infelizmente prioriza a lógica econômica, prioriza a lógica de mercado, em detrimento da saúde dos cidadãos, quando um presidente que deveria liderar o país e gerir uma crise como esta, fala que esta não é mais do que uma gripezinha, e também nós em Minas, infelizmente, temos um governador
que disse numa entrevista que o vírus deve viajar. O vírus deve viajar porque as pessoas devem se imunizar. É claro que estamos embaixo do céu, como se diz em Nápoles, se fala em napolitano, sta baixo cielo, não é nella Cerino, ouvi que nella Cerino está lá, nella é napoletana. Então significa que a gente só espera o que vier, porque não temos nenhuma forma de nos preservar, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Aqui em Minas, por exemplo, houve a reabertura do comércio, porque os indicadores estão baixos, porque o prefeito da cidade, ele se atentou às orientações do comitê de combate ao Covid, que ele mesmo criou aqui em Minas, né? E aí, agora as pressões são muitas, os índices baixaram, e aí o comércio está reaberto. Mas vamos ver o que acontece, inclusive porque o estado de Minas ontem, ele relatou que aqui em Minas tem uma subnotificação de 800%, porque não se fazem os testes, né? Então, como que a gente volta trabalhar se a gente não faz os testes? Primeira coisa, gente, a gente tem que lutar para que todo mundo seja testado. Desculpe dizer isso, mas a experiência dos meus pais lá na Itália, que ficaram em casa sem sair de casa, com necessidade, infelizmente, o meu irmão que ficou lá, os meus amigos, eu tive amigos que ficaram no hospital combatendo entre a vida e a morte. Então, assim, eu me sinto muito tranquila em dizer que a gente, no limite do possível, se poder, nós precisamos ficar em casa. E se sair, a gente precisa usar todos os cuidados possíveis, porque senão nós não livraremos cedo desta praga. Será 1 ano, 2 anos, não vai ser cedo até ter vacina. Então, nós precisamos cuidar de nós, porque nossos governantes não cuidam de nós, não. Sim. Bem, Marisa, para você poder tomar uma aguinha aí. Eu esqueci de pegar minha água. Quando eu tiver necessidade, eu vou dar uma fugidinha. Sim. Vou registrando aqui as presenças. A professora Thaís da Fonseca, Rosa, o Victor Bozon, o André Passos, olha aí, apareceu o André, a Lua Viotti, a Talu, a minha orientadora e coraçõezinhos. A minha orientada, Talu. Talu é minha orientada, Thaís coordena comigo o grupo de pesquisa que acabamos de criar, que se chama Trabalho em Movimento, trenzinho, né? Trenzinho mineiro, trabalho em movimento. Vou indicar aqui também o Juliano Locatelli, meu querido amigo aqui de Curitiba, o Antônio Marcos Noronha, a Mandilhas e outros já que registraram. Marisa, oi, o André Passos daqui também. Olha aí, o André já mandou. Oi, André, obrigada. A Thaís mandou coraçõezinhos e vamos de coração em coração, Sofia Rabelo. Marisa, você, nessa sua introdução, apresentou esse quadro, né, de pandemia, as medidas governamentais, já trouxe para o Brasil as suas impressões e aquilo tudo que você entende que a gente deve perceber e reagir de algum modo ou exigir dos governantes posturas. Mas voltando lá para a velha bota, o que você me diz assim que é possível identificar? Quais foram as grandes linhas ou as grandes medidas do ponto de vista do direito do trabalho, do marco regulatório do trabalho ou de políticas públicas que você poderia destacar para nós e que seriam interessantes mostrá-las até para comparar como foi com o Brasil? Sim. Então, em primeiro lugar, como eu disse, houve algumas medidas, entre as mais importantes, 2 decretos, né? Um que foi, me parece, um em março e um em abril, né? O primeiro se chamou Decreto Cura Itália, e o segundo se chama Decreto Rilancio, para relançar o país, né? Devo dizer que o governo, acho que
deu as respostas que conseguiu dar, inclusive brigando muito com a União Europeia para conseguir a suspensão de algumas medidas que impõem um teto à despesa pública, para conseguir também financiamentos. Enfim, acho que teve muito diálogo e também discussões. Em tudo isso, quero dizer que também, diferentemente do que está acontecendo aqui, os partidos políticos, inclusive os partidos de direita, ficaram bem mais solidários, bem mais com consciência de uma unidade de ação dentro de uma emergência. E também as decisões foram tomadas na Itália, mesmo na urgência, com uma certa coparticipação das partes sociais também, né? Então, houve apesar de ter resistências, etc., em geral, se conseguiu uma certa unidade nesse sentido. Então, o que foi feito foi se pensar em todas, a 360 graus, se tentou pelo menos, né? Porque sempre se esquece alguém, sempre alguém consegue ser privilegiado respeito a outros, mas eu devo dizer que, comparando, né, em termos relativos, a Itália se comportou bem nesse sentido. Então, muito dinheiro foi destinado à manutenção, né, vamos dizer, manutenção das vagas de trabalho. A primeira coisa, manutenção do trabalho. A primeira grande preocupação é que a prestação impossível na Itália poderia ensejar a dispensa do trabalhador, porque seria uma prestação impossível se a pessoa não pode ir trabalhar. Aí, normalmente, isso depois de um tempo, ensejaria a dispensa. Então, como superar esta questão? Então, como se superou? Se superou prevendo uma proibição de dispensa, né? Uma proibição de dispensa dos trabalhadores em época de pandemia. Proibição de dispensa no caso da dispensa por justificado motivo objetivo. Porque tem que saber que na Itália nós temos três motivos de dispensa do trabalhador. A dispensa por justa causa, por justificado motivo subjetivo e justificado motivo objetivo. A justa causa é uma causa tão grave que não permite a prosecução nem sequer temporânea da relação. Então, você pode mandar embora logo a pessoa. Como a nossa justa causa aqui. Sim, mas a justa causa de vocês é tipizada. A nossa não. A nossa é um conceito mais genérico, uma causa que não permite a prosecução nem sequer temporânea da relação. Né? Então, falta confiança entre o empregador e o empregado, e isso permite a dispensa imediata. Depois existe o justificado motivo subjetivo, que é uma falta grave do trabalhador. Então, uma inadimplência ou uma falta grave do empregador, que permite também a dispensa do trabalhador. E o justificado motivo objetivo, que tem a ver com razões de caráter técnico, organizativo, produtivo da própria empresa, ou organizativo, né? Então, o que foi suspenso? Foi proibida a dispensa por justificado motivo objetivo. Isso significa que os trabalhadores que faltarem, que ensejarem falta grave, ou que perderam a confiança do empregador, ainda podem ser dispensados por justa causa. Queria dizer que essa dispensa, ela fica intimamente ligada a uma outra medida que é a proibição de dispensa, né? Há uma outra medida que vem sendo adotada na Itália. Esta medida que vem sendo adotada na Itália é a suspensão da relação de trabalho. O que aconteceu? Com a suspensão da relação de trabalho,
os trabalhadores, eles têm a possibilidade de ficar em casa recebendo um subsídio, um valor econômico pelo próprio Estado. Isso é um instituto que já existe na Itália, é utilizado quando as empresas estão em crise, se chama Cassa Integrazione. Cassa Integrazione, porque representam... Como um seguro-desemprego daqui, Marisa, mais ou menos? Mais ou menos, porque a pessoa não é dispensada. A pessoa tem a própria relação suspensa, então, temporariamente, e recebe um subsídio que é mais ou menos como uma cassa integração, né? Mas para um período determinado. E aí, a pessoa, aí nesse caso, foi simplificado o processo para conseguir essa cassa integração. Eu tenho anotado aqui algumas coisas, né, para conseguir a cassa integração. E também, os prazos, né, para as questões burocráticas foram absolutamente reduzidos, né? Tem que dizer uma outra coisa que eu esqueci, também continua sendo dispensáveis os trabalhadores que já antes poderiam ser livremente dispensados por desejo do empregador, porque na Itália ainda tem isso, né? Trabalhador, empregado doméstico, trabalhador em prova, os dirigentes, né? Ou alguns trabalhadores que têm alcançado alguns limites de idade. Então, esses trabalhadores também continuam sendo dispensáveis, né? Pode ser mandado embora. Esta proibição de dispensa, ela foi prevista no primeiro decreto para 30 dias. No segundo decreto, ela foi prorrogada para 5 meses, né? E também o decreto, ele prevê a possibilidade de impedir a dispensa também nos processos que já havia começado, né? Então, assim, suspende todos os processos, seja individuais, sejam coletivos. Na Itália, nós temos também a dispensa coletiva, que é um instituto que permite, prevê um processo especial quando o empregador quer dispensar mais de 5 trabalhadores no arco, se não me engano, de 120 dias. Então, é uma tutela maior para os trabalhadores que precisam da presença dos sindicatos, né, durante a dispensa coletiva, que deve responder a determinados requisitos, né? Tá. Diga. Só para você... sem te cortar o raciocínio, mas como a live tem essa coisa do tempo e a gente precisa ir interagindo, só vou registrando a presença também de outras pessoas que ingressaram, a Psi Roclen, o Bruno Ban, o Antônios, o Stanley Savoretti, o recado da editora RTM. Ela manda uma boa noite a todos, o Mário, né? A editora RTM parabeniza o professor Boa Sandro, noite, Mário. Eu não saudei, mas Mário está no meu coração. Mário é uma pessoa especial. Quem puder publicar com ele, gente, ele tenta agilizar, ele tenta ajudar. É pessoa fantástica, Mário. Mário, obrigada por tudo, viu? E o Mário, como é um homem de palavra, ele prometeu que eu faria um sorteio dos participantes da última live. Ele iria sortear 2 livros. Um, que é o livro que eu organizei e publiquei recentemente, que é o Tutela Coletiva Trabalhista, e também um outro livro que agora me fugiu o título, me desculpe. Mas, de toda forma, o Mário vai escrever o título dos livros e vai registrar
os ganhadores relativos à última... Ah, tá aqui, ó. O da doutora Ellen Hazan, Mulheres na Efetivação dos Direitos Humanos e Sociais. Muito bem. Então, esses 2 livros serão sorteados. Então, ó, referente à live do dia 20 de maio, com a doutora Ellen, temos 2 sortudos. A Cris Carvalho ganhou o livro da doutora Ellen e a Benizete Ramos, creio eu, acho que a nossa colega, professora também, e Benizete Ramos. Então, o Carvalho Araújo, Cris Carvalho Araújo, depois temos que identificá-la, Mari, e a doutora Benizete Ramos, que é professora, acho que da Federal Fluminense, nosso colega é da Brap, se não me engano. Mário, a Heloísa manda um abraço para o Mário aqui, ó. Usou a nossa live para mandar um abraço para o Mário. Você veja como a tecnologia permite relações humanas, a intermediação de relações humanas. Mário, daqui a pouco vira agência de casamento também, né? Esqueceu de Divinópolis, olha lá. A Heloísa cobrando o Mário. Entrou agora também conosco a Marina R. de Azevedo. Dando sequência, Marisa, porque a nossa prosa vai caminhando já para a metade final, não para a metade final, não, para o seu quarto final. Marisa, você identificou a Cassa Integrazione como sendo uma ferramenta já existente no marco regulatório italiano. Teve alguma novidade que você possa considerar que foi uma introdução de algo novo do ponto de vista regulatório para esse período, que seja possível de destaque? Olha, a novidade foi que essa Cassa Integração, ela tem limites também, tem empresa que pode, que não pode, etc. E essa foi praticamente ampliada, essa foi a medida que foi utilizada para os trabalhadores empregados, né? Porque para os empregados que, de qualquer forma, não pudessem trabalhar, né? Porque se a empresa não tem como, se os trabalhadores não podem ir trabalhar, se o trabalhador não pode ser dispensado porque a prestação é impossível, de qualquer forma, as empresas foram ajudadas nesse sentido com a assunção dessa responsabilidade pelo Estado, né? Fundamentalmente pela segurança social. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos na Itália o trabalho ágil, chamado assim, lavoro agile, que é praticamente um trabalho à distância, né? Trabalho remoto. Que também não é uma novidade, mas a novidade é que isso foi instigado, né? As empresas foram solicitadas de utilizar esse trabalho ágil assim que possível, e inclusive no setor público se tornou a forma ordinária da relação no período do Covid. Então, todos no setor público, os trabalhadores públicos têm que trabalhar em trabalho ágil, o smart working também, como podemos chamar, né, como queremos chamar, salvo que se trate de uma prestação que deva ser exercida necessariamente presencialmente. Nós estamos já no quarto de final, né, Sandro? Sim, sim. Bom, então tem outra coisa que eu queria falar, que além da integração salarial, no caso dos autônomos, né, que esses também foram contemplados pela legislação italiana com os famosos 600 euros, né? Os autônomos, eles recebem, caso demonstre de ter tido uma perda importante nos próprios compensos, nos ganhos, etc., eles conseguiriam um valor emergencial de 600 euros. Dizer uma coisa, Sandro, pelo menos assim, só para fazer uma pequena crítica, a questão da dispensa, impedir o empregador de dispensar, é interessante nesse momento, claro, mas isso não vai impedir
que o empregador dispense depois, né? Então, se as empresas não se sentir fortalecidas ou de qualquer forma incentivadas para a fase de recuperação, e nós teremos um mercado de trabalho que não foi afetado agora, mas será afetado provavelmente no futuro. Outra medida interessante Marisa, eu acho que é importante destacar, claro, 600 euros sim. para um trabalhador avulso ou temporário, ou uma pessoa que não tem uma ocupação formal, ela consegue sobreviver, não tem como julgar isso na Itália. Diferente dos 600 reais, eu acho que até os valores serem iguais são interessantes, né? 600 reais no Brasil e 600 euros na Itália. O Mas sujeito veja, sobrevive, né? mas esses 600 euros, que agora com o novo decreto se tornará de 1.000 euros, né? Inicialmente foram dados sem muito critério para os autônomos, sabe? Pessoas que trabalham na Itália com partita IVA, seria uma pessoa jurídica, mas estavam excluídas outras categorias. Por exemplo, antes não havia inclusão de trabalhadores do turismo, trabalhadores ocasionais, trabalhadores sazonais, se fala assim, que trabalha em algumas estações, pois é, não lembro nunca. Mas, enfim, esses não tinham sido contemplados. Agora, no novo decreto, aquele decreto Rilancio, em que a indenidade foi levada a 1.000 euros, foram contemplados também esses trabalhadores, mas também foram previstas algumas restrições. Então, mais critérios, mais para também beneficiar os que antes não tinham sido contemplados e continuar a ajudar quem realmente estaria precisando. Devo dizer que isso também deu espaço a abusos, né? Porque tenho informações de trabalhadores autônomos que também tinham propriedades, etc., mas naquele momento não estava tendo uma renda, mas como não havia critério definido para este benefício, também, né, conseguiram este benefício. Então, isso foi uma coisa assim que foi corrigida, pelo menos parcialmente, sucessivamente. E, ultimamente, foi introduzida também 600 euros para os trabalhadores domésticos que haviam sido completamente excluídos no decreto anterior, que é o decreto Cura Itália. Entre as medidas também se tentou ajudar as famílias, né? Porque como agora se trabalha em casa, também você trabalha em casa ou tem filhos em casa, né? Então, essa é uma questão que também foi avaliada pelo governo italiano e previu a possibilidade que os pais tivessem uma licença parental, né, de 15 dias inicialmente, agora levada a 30 dias. Esses 15 dias poderiam ser usufruídos, seja pelo pai, seja pela mãe, mas não poderia ser acumulado. Então, eram 15, agora são 30, ou o pai e a mãe junto 30 dias, ou o pai 30 dias, ou a mãe 30 dias. Alternativamente, também foi previsto bônus babysitting, ou seja, eu não usufruo da licença maternidade ou paternidade, mas recebo um bônus de 600 euros, né, para conseguir uma babysitter para ficar com os meus filhos que estão em casa porque não podem ir na escola. Também essa, hein? Muito interessante essa. Sim, também acho. Ela é interessante, importante. mas é contraditória, né? Na medida que você quer isolamento, você promove a regimentação, mas são soluções no momento, né? Não, promove? Medida... Como? Não entendi. Promove? Na medida em que você exige isolamento, sim, você teria que ficar em casa, né? Mas se você necessita de uma babysitter, você vai ter alguém na tua casa. Do ponto de vista do isolamento, é até um pouco contraditório, mas justificável até, né? olha,
Mas o que aconteceu de verdade no mercado de trabalho italiano é que nessa época assim não teve dispensas de trabalhador, que a maioria usufruiu desse valor emergencial, etc. Houve um aumento dos empregados domésticos. Por quê? Porque havia uma necessidade também, por exemplo, de cuidar dos idosos. Antes, por exemplo, eu ia na casa do meu avô, dos meus pais, e agora eu não posso. E aí eu pego uma pessoa, pago uma pessoa para ficar em casa, para fazer o isolamento, para estar em isolamento junto com os meus pais. Assim, não posso falar fazendo um exemplo, eu não fiz isso, mas acho que o que aconteceu é pagar pessoas para ficar em casa em isolamento junto com, né? Isso de um lado, com os... Agora, a questão dos filhos é outra coisa. Você paga uma babysitter para ficar em casa junto, mas essa não é cultura italiana. Na Itália, nós não temos essa cultura da babá que fica em casa, que dorme em casa. Isso não existe. Para mim, quando cheguei aqui no Brasil, para mim, esta foi uma grande novidade, de verdade. Eu nunca tinha visto na Itália, não conheço na Itália uma família que tenha uma babá ou uma doméstica dormindo em casa, né? Então, esta é... Marisa, sim. Vou registrar aqui as últimas presenças, porque a gente está chegando aí, creio eu, nos... Ai, que pena, Sandro, não deu tempo para nada. A Nil Uraf, sei lá, Nancy, o Mário diz assim, faremos o sorteio do livro da professora Marisa. Não sei se a rede vai nos permitir nesse momento, Mário, mas em sendo possível, faremos. O Eduardo Surian, a Dani Albuquerque, nosso colega advogado aqui de Curitiba, o Joãozinho Santana, um querido amigo advogado trabalhista aqui da região metropolitana de Curitiba, Silvana Alves, a Renata, a Samelik, a Marina R. Azevedo e Marisa. Sim. Vou te levar para um outro caminho agora. Vou Diga. tirar da Itália e te trazer para Belo Horizonte. Nesse tempo de isolamento, de pandemia e de dificuldades de interação social, né, de participar presencialmente, fisicamente, de ver as pessoas, abraçar, cumprimentar, isso nos trouxe um custo pessoal, né, e que nos deixou em casa, isolados. E como é que você tem feito diante dessa correria, que eu sei que é a tua vida, entre uma reunião e outra, entre um artigo e uma palestra ou uma live, como é que você tem driblado a nostalgia? Nostalgia é uma palavra que só tem em português. Como você tem driblado a nostalgia e a saudade, na verdade, saudade é uma palavra portuguesa. Esses momentos assim, com música, com filmes, com um livro. Como é que você está fazendo nesses momentos, Marisa? Caro Sandro, você tocou num ponto assim que dói muito. Primeiro, assim, eu sou uma pessoa muito sociável, né? Eu vivia fora de casa, voltava em casa apenas para dormir, né? Então, assim, para mim, os primeiros dias foram terríveis. Eu chorava o tempo todo, não nego. Realmente, eu ligava para os meus pais, chorava, ligava para meu irmão, olhava para ele, chorava, né? Pensava, não sei se eu quero estar aqui sozinha, se eu quero ir para lá, nem posso visitar os meus pais. Enfim, para mim foi muito difícil. Mas depois, o que aconteceu, Sandro? Que a vida em remoto se tornou o inferno do presente. Vamos dizer a verdade, falando de Dante, né? É o inferno do presente, porque eu vivo no ar. Eu vivo no ar, apesar de eu ter prazer em fazer, por exemplo, uma live como essa. No ar online, você quer dizer, não no ar... No ar online, não, no ar online, né? No ar online. Porque apesar de eu ter muito prazer em fazer uma live como esta, mas o meu trabalho se transformou eu sentada nessa cadeira na frente do computador ou do meu telefone. As reuniões se multiplicaram. E olha, tem uma coisa que eu relevei, que é assim, isso me
me incomoda demais. Antes, a gente passava de uma reunião para outra, você subia um andar na faculdade para ir de uma sala para outra, você pegava um táxi para ir de um espaço para outro, e você tinha tempo de olhar o WhatsApp, de responder a uma mensagem, fazer uma ligação, até de pensar aquele meu namorado, o que eu faço com aquele meu namorado, entendeu? E agora eu não tenho mais tempo para isso, porque eu desligo de uma reunião e entro numa outra. O tempo que eu subestimava antes, que achava que era tempo de correria, de estresse, etc., está me fazendo falta, porque eu não tenho mais tempo para mim, para pensar, para responder uma mensagem, para fazer uma ligação. Eu entro numa reunião, saio da reunião, entro numa outra, quando eu não termino na reunião, enquanto já começa a outra no telefone. Então, assim, eu não levanto desta cadeira desde 8 horas desta manhã, Sandro. Essa é, assim, uma denúncia que eu quero fazer, dizer a todo mundo que, assim, provavelmente eu esteja, né, em muitas atividades, em muitas coisas, mas eu estou trabalhando muito pela faculdade, com as orientações, com os projetos que estou fazendo. Tenho um projeto maravilhoso sobre os novos arribados, os novos chegados, os italianos recém-chegados em Minas Gerais. Marisa, então, assim, sim. Temos 30 segundos e já começou Sim. o nosso contador aqui. Ok.